Bom, pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai fazer aí o último módulo, né, o módulo 6, de gestão de projetos, e a gente vai passar hoje aí, né, pelas questões relativas ao portfólio. Aqui os documentos, né, pelos quais a gente está baseando aqui esse conteúdo, principalmente aqui as regras da competição, com as fichas de avaliação e o manual aí de gestão de projeto. Vou começar aqui pela parte do regulamento que está lá na competição mundial e falar um pouquinho aqui dos requisitos da competição mundial. Os critérios lá da competição mundial, eles colocam aqui como os requisitos principais, né, dos documentos obrigatórios, dos elementos obrigatórios que são exigidos aí para a competição mundial, uma série de itens aqui, e que eles servem também para a gente balizar os entregáveis que a gente tem aí dentro do projeto, né? Lá na iniciação do projeto, quando vocês fizeram o termo de abertura do projeto, vocês tiveram que definir lá quais eram, né, os entregáveis do projeto, que seria feito ao longo da competição. Então, dentro disso, o manual, né, da competição mundial, ele diz que obrigatoriamente as equipes devem apresentar 2 carros idênticos, incluindo todos os componentes de reposição opcionais, um carro de exibição para uso em atividades de julgamento, uma carroceria, o bloco da carroceria totalmente usinada, inacabada e desmontada, idêntica à carroceria utilizada nos carros A e B, uma cópia digital e 2 cópias físicas do portfólio de design e engenharia, uma cópia digital e 2 cópias físicas do portfólio de gestão de projetos, gerenciamento de projetos, uma cópia digital e 2 cópias físicas do portfólio empresarial, da parte de empreendimento, o display do pitch, né? Ou seja, toda a caracterização do pitch. Vai haver uma apresentação verbal de 10 minutos, todos os desenhos de engenharia, incluindo renderizações ortográficas e 3D para julgamento do escrutínio, logotipo da equipe digital, todos os desenhos CAD relevantes e o acesso ao software CAD, as declarações de parceria da equipe e uma lista de verificação de envio do carro que deve incluir os adesivos holográficos oficiais do bloco. Então, isso aqui são todos os requisitos, né? São todos os itens que, lá na competição mundial, as equipes têm que cumprir, né, para poder participar da competição. A ideia, como a gente está fazendo essa final nacional, já com vistas à competição mundial, é que a gente atenda, né, todos esses requisitos também aqui na competição nacional. Aqui, falando um pouco da pontuação lá na competição mundial, então a gente tem aqui dentro da parte do escrutínio 160 pontos, na parte da engenharia 180 pontos, na gestão de projeto 90 pontos, no empreendimento 160 pontos, a apresentação verbal 160 pontos e na corrida, aí dentro de todas as fases aí da parte das corridas, a gente tem aí 250 pontos. Totalizando aí uma pontuação de 1.000 pontos possíveis dentro da competição mundial. Dentro da competição nacional, os portfólios, né, principalmente aí, o portfólio de engenharia, de gestão de projeto e de empreendimento, utilizam também essa mesma pontuação, visto que a ficha, né, de avaliação é a mesma. Então, pegando aqui da parte de gestão de projetos, o que está lá dentro dos requisitos, né, o que vai ser julgado aí na competição? Os juízes, né, deverão examinar um portfólio de gerenciamento de projetos composto por 7 páginas, né, avaliando as seguintes áreas, né? Então, dentro lá das 7 páginas, que é a capa, mais 6 páginas de conteúdo que vocês podem fazer,
eles devem compor, né, o quê? Os itens relacionados à iniciação do projeto, que é o processo de iniciação e o cronograma do projeto, a parte de planejamento, toda a parte de gestão de orçamento e recursos, funções e responsabilidades. Dentro da execução, as comunicações da equipe e das partes interessadas e a gestão de risco. E no monitoramento e controle, os itens relacionados aí a monitoramento e controle. Dentro dos requisitos do portfólio de gestão de projetos, né, ele deve estar em formato digital e também impresso em tamanho A3 ou similar, ou seja, a gente sempre utiliza aqui o tamanho A3 como padrão. O portfólio ele é limitado a 7 páginas, né, sendo uma página de capa e 6 páginas de conteúdo. Até lá no manual ele fala que podem ser 3 folhas frente e verso ou 6 folhas impressas somente de um lado, né? Então, o importante é que o portfólio tenha 7 páginas aí de conteúdo. Uma capa mais 6 páginas de conteúdo. Ele fala, né, que pode ser 6 folhas de um lado ou 3 folhas de 2 lados. Caso o portfólio tenha mais de 7 páginas, os juízes revisarão apenas as 7 primeiras páginas, né, para fins de avaliação, e o número de páginas alocadas para cada indicador-chave de desempenho dentro dos requisitos lá da gestão de projeto fica a critério de cada equipe, né? Não existe um modelo de portfólio, onde na primeira página tem que conter isso, isso e isso, na segunda página isso, isso e isso. A distribuição dos conteúdos dentro das 6 páginas do portfólio é um critério da própria equipe, né? Então, a gente não tem nenhum template, nenhuma amarração, nenhuma obrigação de seguir um determinado sequência de conteúdos. Obviamente, as páginas devem seguir aí minimamente a ordem de avaliação, né, para que facilitar o trabalho dos juízes também, mas o conteúdo de cada página é livre aí das equipes. Então, aqui a gente tem a ficha de avaliação de projetos, que faz parte lá do manual da competição, onde a gente tem aí uma subdivisão dessa ficha em 7 principais grupos, né? Na verdade, são 4 grupos, né? Iniciação, planejamento, execução e monitoramento e controle, e em sub-itens aqui, a gente tem 7 sub-itens relacionados a cada uma das fases aí do projeto. O portfólio, a avaliação, ela totaliza lá 90 pontos, sendo que 35 pontos fazem parte dos processos de iniciação, 25 pontos dos processos de planejamento, 20 pontos da execução e 10 pontos aí do monitoramento e controle. A própria ficha de avaliação, ela trata dos pontos a serem avaliados como se, por exemplo, dentro de planejamento, eu só avaliasse a parte de orçamento e de gestão de recursos, ou só avaliasse a parte de comunicação dentro da execução. Mas é porque isso é o formato da ficha, né? Então, quando eu falo aqui de comunicação, né, principal comunicação entre o time e os stakeholders, eu vou tratar de todo o processo de comunicação dentro da gestão de projeto. Não é só lá na execução da gestão de projeto. O planejamento da comunicação tem que fazer parte, né? A execução da comunicação também. No mesmo caso do risco, o risco não é só a execução do risco. Eu tenho o planejamento do risco, a execução do risco e o monitoramento e controle do risco, assim como nós vimos nos encontros anteriores aí, né? Então, cada um desses itens, cronograma, orçamento, recursos, papéis e responsabilidades, faz parte de toda a vida do projeto, desde lá do planejamento até o encerramento, e a gente avalia ele aqui dentro desses critérios que a ficha menciona. Então, vamos pegar aí o primeiro item, né? Que é a fase de iniciação. Então, lá dentro da fase de iniciação, a gente tem aí uma pontuação, né, relativamente grande, então nós temos 20 pontos possíveis dentro da
dos processos de iniciação. E uma coisa que eu sempre mencionei para as equipes durante as avaliações é que a gente tem sempre que mirar, né, ali na pontuação máxima. Então, dentro dos critérios, né, a gente tem aqui os critérios que me possibilitam uma nota de 1 a 4, os critérios que me possibilitam uma nota de 5 a 11 e os critérios que vão me possibilitar uma nota de 12 até 20. Né? Então, se a gente pega e detalha esse critério aqui, que vai me levar a pontuação de 12 até 20, o que ele me exige aqui? Né? Que dentro dos processos de iniciação, eu tenha lá uma reunião de kickoff, onde eu tenha uma ata com os temas que foram abordados, a assinatura do time do projeto, ou seja, aquele documento que claramente deu início ao projeto de vocês. Depois eu tenho lá o termo de abertura do projeto detalhado. Né? Então, a gente tem, dentro do termo de abertura, uma série de informações. O termo de abertura é um documento né, um pouco maior, e ele tem que né, trabalhar toda essa parte inicial lá do projeto. Quando eu digo aqui mencionar os desafios para a elaboração do termo de abertura, eu vou até chegar lá na frente um pouco mais detalhadamente nisso, mas quando a gente está elaborando o portfólio ele tem que dar mais informações para o juiz do que o próprio documento, porque o documento do termo de abertura de projeto, ele tem as informações próprias, mas lá aonde eu vou colocar dentro do portfólio o termo de abertura, né? Muitas vezes eu já mencionei isso também para as equipes, onde a gente não consegue ler, muitas vezes, o documento que vocês anexam lá. Porque é um documento grande e obviamente, para não ocupar tanto espaço, para não ocupar toda a página lá do portfólio, vocês utilizam lá miniaturas daquele documento. Então, o que é importante quando eu estou colocando lá o termo de abertura de projeto no portfólio? Eu entender né, ali os desafios que vocês tiveram para a elaboração do termo, dentro lá da reunião de kickoff, mencionar os principais pontos que foram discutidos, na lista das partes interessadas, colocar ali né, como é que foi o processo de identificação das partes interessadas, porque, na prática, o documento em si, lá da lista das partes interessadas, pode ser um documento extenso, que ele não vai ficar visível no portfólio ou ele vai ocupar muito espaço no portfólio. Né? Então, é importante ter o documento à parte e mencionar ali no portfólio como é que vocês trabalharam essa questão das partes interessadas ali na fase de iniciação. E a declaração de escopo, né, identificando critérios de aceitação para cada entregável do projeto. Isso também é um documento extenso, que não tem possibilidade de colocar esse documento ali visivelmente no portfólio, mas é importante mencionar né, a elaboração da declaração de escopo, como foi feita, quais os desafios, quais os problemas que vocês enfrentaram né, na definição da declaração de escopo. Então, aqui dentro né, do processo de iniciação, a gente vai trabalhar principalmente esses documentos aqui. Ah, mas não quer dizer que outras coisas que fazem parte do processo de iniciação não vão ser cobradas? Não quer dizer isso e não quer dizer isso para nenhuma das outras fases aqui. Né? Então, é importante que o portfólio traga efetivamente a gestão que vocês fizeram dentro da execução do projeto. Né? E, para isso, vocês têm documentos de suporte, mas você também tem que contar ali né, como que isso foi trabalhado durante a vida do projeto. Ainda dentro da fase lá que ele considera como iniciação, a gente tem o cronograma. Né? Então, de novo, eu tenho aqui 3 critérios que podem me dar uma nota de 1 a 3, ou de 4 a 9, ou de 10 a 15, onde cada um deles vai aumentando né, o nível de detalhamento. Então, quando eu olho lá para a nota de 1 a 3, a evidência limitada né, das ações que eu tenho que completar dentro do projeto. Ou seja, não coloquei prazo, não detalhei praticamente nada, só fiz uma lista de tarefas a serem executadas. Isso não é cronograma. Né? Depois, no meio aqui, a gente tem uma evidência de um cronograma
apresentando uma distribuição, né, do tempo requerido para completar as atividades, mas ainda não é o que a gente quer enxergar. Por quê? O que é a nota máxima, né, lá os 15 pontos nesse caso, é uma clara evidência de um cronograma com a estrutura, né, o AEAP, né, a estrutura analítica do projeto detalhada lá dentro, fazendo um gráfico gigante com a identificação de todas as tarefas, as dependências e a estimativa de tempo de execução e os recursos que serão necessários para executar cada uma das tarefas do projeto. Então, é isso que a gente quer ver aqui quando a gente fala de cronograma. Ainda detalhando um pouco mais, né? Vocês precisam apresentar, né, a estrutura analítica do projeto, tem que apresentar um cronograma detalhado. Esse cronograma, né, através do gráfico de Gantt, tem que conter todas as tarefas, as dependências, a duração, início e término de cada atividade e os recursos que vão ser necessários. Precisa haver uma coerência entre a EAP e o cronograma. Eu não posso ter mais atividades na EAP do que no cronograma e vice-versa. Precisa haver um link aí, um vínculo entre aquilo que eu detalhei na estrutura analítica do projeto com o cronograma. E uma coisa muito importante, né? Aqui a gente está falando do cronograma, as evidências de atualização periódica desse cronograma, porque lá na aula de planejamento, eu até mencionei que o cronograma não é feito durante o projeto. O cronograma é feito antes do projeto, eu planejo o que eu vou executar e, ao longo do tempo, aquilo vai sendo atualizado. Os prazos podem mudar, as atividades podem mudar, as dependências podem mudar, os recursos podem mudar. Mas é importante que o cronograma inicial, né, seja lá o cronograma base do projeto de vocês e que as atualizações sejam documentadas, sejam atualizadas, atualizadas, né? Que as atualizações sejam incluídas, né, nesse cronograma que vai vir aqui para avaliação. A gente não quer ver o cronograma lá da fase de planejamento. A gente quer ver um cronograma daquilo que foi executado, comparativamente com aquilo que foi previsto lá no início do projeto e devidamente atualizado. Eu não posso chegar lá no dia da competição com uma atividade que eu não executei, por exemplo, não está lá desatualizada, uma atividade que era prevista para terminar há 3 semanas atrás, está lá com a duração, com o percentual de execução 0, e sendo que eu já estou lá na competição. Então, ou ela não foi feita, ou ela foi uma atividade que foi cancelada, ou ela efetivamente tem que ter sido executada, né? Então, isso falando aqui da parte do cronograma. Depois, a ficha tem ali 2 itens relacionados a planning. Lembrando que a amarração aqui entre, né, o planning e o requisito, né, como eu mencionei, o requisito ele é feito durante todas as fases do projeto, né? Ele está aqui dentro do planning, mas a parte de gestão de recursos eu vou fazer durante toda a fase durante toda a vida do projeto. Então, quando eu falo aqui de budget, né, que é o orçamento financeiro do projeto, e a gestão de recursos, o que eu preciso ter aqui, né? De novo, aqui agora a gente tem 2 critérios, onde eu tenho uma nota de 1 a 15 e no outro eu tenho uma nota de 1 a 10. O critério mínimo aqui, né, para ter uma nota de 1 a 3. Evidências limitadas de estratégias para gestão do orçamento e de recursos, ou seja, não tenho muito controle, não fiz um orçamento inicial, não defini quais são os recursos necessários detalhadamente em coerência com o cronograma, etc. Então, eu estou dentro desse quadrante aqui, né, de nota de 1 a 3. Depois eu tenho mais evidências, né, dos recursos necessários e como eles vão ser, né, adquiridos e gerenciados aí durante o projeto. E alguma evidência de um orçamento, mas que também não está atualizado, que não contempla todas as vozes ali de custo, etc. Isso me dá uma nota aqui de 4 a 9. Mas eu não quero tirar nem de 1 a 3, nem de 4 a 9, eu quero tirar 15. Né? Então, qual é o critério máximo aqui em relação a budget e gestão de recursos? Né? É uma clara evidência
de um orçamento, né? Utilizando aí métodos de contabilidade para rastrear as despesas, fazer um fluxo de caixa ali dentro do projeto, ou seja, entradas e saídas, em que momento essa receita entrou, que momento que essa despesa foi paga, até ter ali o resultado final do orçamento do projeto. Clara identificação de onde, quando e como os recursos vão ser adquiridos e usados, né? Lá na parte de planejamento, a gente viu como montar ali uma matriz de recursos e na fase de execução e monitoramento, como atualizar essa matriz de recursos com base na execução do projeto. Então, aqui, né, o que a gente precisa ver nesse item aqui de budget e gestão de recursos? Evidências de orçamento, né? Então, eu preciso ter um orçamento inicial, que eu fiz lá no início do projeto, e eu preciso ter o acompanhamento e o final desse orçamento lá no momento da entrega do projeto. E, muito importante, o orçamento precisa ter um vínculo com a EAP e o cronograma, né? Então, se eu tenho uma atividade lá que demanda um recurso financeiro, por exemplo, isso tem que estar explícito, tanto lá no cronograma, quanto aqui na nossa gestão de orçamento. Então, eu vou prever uma verba lá para a compra dos blocos de usinagem dos carrinhos. Isso tem que ter uma linha específica lá no meu orçamento que fala assim, não, eu estou estimando que eu vou gastar R$1.000 para comprar os blocos de usinagem dos carrinhos. E depois vocês têm que atualizar isso com base no custo real. Olha, eu previ gastar 1.000, mas eu consegui isso através de um patrocínio. Então, na verdade, o custo que era estimado antes em 1.000, eu, na verdade, adquiri através de um patrocínio, não gastei nada. Ou eu previ gastar 1.000 e eu acabei, no final, o bloco saiu mais caro, eu precisei comprar um bloco a mais, porque houve uma usinagem ali errada, e eu gastei ainda um bloco a mais lá do que eu estava prevendo. Então, tudo isso fica explícito ali na gestão do orçamento do projeto. Depois, o acompanhamento das despesas e o comparativo com o orçamento inicial. De novo, eu preciso fazer um orçamento inicial e acompanhá-lo durante a vida do projeto, para saber se a minha estimativa de recurso estava coerente ou não. E até servir, obviamente, de lição aprendida para projetos futuros. Então, é importante também não só ter o valor gasto, né, dentro do projeto. Eu preciso saber qual era a minha expectativa inicial de orçamento para o projeto. E a identificação do onde, quando e como os recursos serão adquiridos e utilizados, um vínculo diretamente também com a EAP e o cronograma, né? Tudo aquilo que é recurso que eu identifiquei que eu preciso para executar as atividades do projeto tem que estar listado e tem que ter vínculo lá com a EAP e o cronograma, né? Eu não posso ter nem mais de um lado, nem mais do outro. Tem que ter coerência aí entre essas duas dimensões aqui, né? Dos recursos com o cronograma e as atividades que eu vou fazer no projeto. Depois eu tenho aqui a parte de papéis e responsabilidades, né? Então, nesse caso, eu tenho aqui uma nota que vai de 1 a 10, né? 1 e 2, eu tenho uma evidência limitada ali dos papéis e responsabilidades dentro do time, ou seja, não defini claramente qual era o papel de cada membro da equipe. Aqui eu tenho já os papéis e responsabilidades identificados e eu tenho alguma evidência ali das atividades, né, da quebra das atividades e tarefas por cada um deles. Já a nota de 7 a 10, né, que é o que a gente vai buscar sempre, é o quê? Ter todos os membros do time identificados, com uma estrutura claramente definida, né, com as funções e responsabilidades claramente definidas, e uma matriz RACE que evidencie toda essa distribuição de responsabilidades dentro do time. De novo, quando a gente fala aqui da identificação, né, dos membros do time, colocar claramente lá os papéis e responsabilidades, e essa matriz RACE, ela também tem que ter um vínculo lá com a minha declaração de escopo e com a minha EAP. Ou seja, dentro dos meus entregáveis do projeto, eu preciso botar isso na matriz RACE, para quê? Para que eu delegue para cada um dos membros do time a responsabilidade ou né, o suporte
ou que aquilo ali só vai ser informado para determinado membro do projeto, e que essa matriz RACE tenha coerência com a declaração de escopo e a EAP. É muito importante essa questão que a gente está colocando sobre coerência entre os documentos, por quê? Quer dizer que se eu colocar uma matriz RACE lá no meu portfólio, o 10 está garantido? Não. Até porque a gente precisa, né, ter um ranqueamento dentro das notas dadas para os grupos dentro da competição. Então, o fato de colocar uma matriz RACE lá com 2, 3 linhas e identificar quem é responsável, quem é informado, quem é consultado, não quer dizer que aquilo ali vai me dar uma nota 10 dentro daquele requisito. Ele tem que ter coerência com todo o restante do projeto. Ok? Beleza. Depois a gente tem aqui a parte que ele coloca como grupo execução, onde ele trata da comunicação entre o time e os stakeholders e a gestão de risco. De novo, não é gestão de risco só em execução, não é comunicação só em execução. É todo o processo de comunicação, todo o processo de gestão de risco. Então, vamos pegar aqui o primeiro caso da comunicação. Eu tenho lá, de novo, 3 quadrantes, a minha nota máxima nesse requisito é 10, e eu tenho a nota 1 ou 2, se eu tenho uma evidência limitada do engajamento entre os membros da equipe e os stakeholders, uma nota entre 3 e 6, se eu tenho uma evidência de um plano de comunicação e engajamento entre o time e os stakeholders, e para eu entrar no último quadrante, que é uma nota de 7 a 10, eu tenho que ter um plano de comunicação claro e implementado entre os membros do time e os stakeholders. Eu tenho que identificar quem são os meus stakeholders-chave, né? Quem são as principais pessoas importantes ali dentro daquele contexto. E traçar um plano de comunicação mais efetivo com esses stakeholders, e eu tenho que ter ali, né? Tem que ter, não, né? Eu evidencio múltiplas ferramentas de comunicação utilizadas, né? Então, quando dentro do meu plano lá de comunicação, eu identifico que eu vou usar o quê? Eu vou usar e-mail, eu vou usar as redes sociais, eu vou usar uma agenda de reuniões com o cliente, com a parte interessada. Então, tudo isso faz parte da avaliação desse requisito de comunicação, ou seja, desde lá do plano de comunicação que eu fiz lá na fase de planejamento do projeto, até efetivamente a comprovação de que essa comunicação existiu e que ela foi cumprida ao longo do projeto, com as evidências, as reuniões, né, as mensagens trocadas, ou seja, toda essa execução aí da comunicação dentro do projeto. Depois, dentro do risco, a gente tem aí os 3 grupos, né? Então, a nota de gestão de riscos, ela vai de 1 a 10. Eu tenho aqui no primeiro quadrante uma evidência limitada dessa identificação de riscos e gestão, ou seja, identifiquei ali só 2 ou 3 riscos, fiz uma classificação dos riscos de forma meio aleatória, não tem muita coerência com o que aconteceu no projeto, eu tenho ali uma nota 1 ou 2. No quadrante do meio, eu tenho ali uma evidência de uma identificação de riscos e algum plano ali de resposta a esses riscos, conforme a gente viu lá na parte de planejamento, lá, como que eu identifico o risco e coloco um plano de mitigação, né, um plano para evitar que aquele risco aconteça. Depois, a minha nota 7 a 10 aí, que é o meu quadrante que eu tenho que focar nele, é o quê? Clara evidência de identificação de todos os riscos relevantes, as áreas de impacto e os planos de resposta. Né? A avaliação do impacto em recursos, prazo, escopo e qualidade. Então, o meu gerenciamento de riscos, ele tem que ser um gerenciamento de riscos atualizado constantemente, né, através das reuniões de status do projeto, onde eu vou fazer o quê? Eu vou avaliar se aquele risco mesmo se a probabilidade daquele risco é coerente com o que está acontecendo, se eu tinha identificado um risco como média probabilidade, se ele não está mais para alto agora nesse momento,
do que para a média, e se as ações que eu estou colocando lá para mitigar o risco, elas estão efetivamente surtindo efeito, né? Então, a atualização da matriz de riscos ao longo do projeto, a identificação dos riscos com a avaliação da probabilidade, a avaliação das áreas de impacto e do plano de resposta ao risco, isso tem que ser claramente demonstrado, né, que isso aconteceu durante o projeto. Não é fazer a matriz de risco lá no início do projeto e nunca mais olhar para ela. Não tem nenhuma evidência de que a gente reavaliou, que a gente teve algum problema e que o plano de ação foi executado. Então, em termos de gestão de risco, o que a ficha de avaliação, aí, os critérios de avaliação pedem é isso. Né? Qual foi o gerenciamento efetivo do risco que vocês fizeram? Desde da identificação dos riscos lá no início do projeto, até mesmo lá na fase de monitoramento, onde eu vou ficar, né, controlando ali o risco, se ele está acontecendo mesmo ou não. Isso me dá um total aqui de 20 pontos. Né? Então, só voltando aqui, a gente tem a parte do planejamento, onde eu tenho 25 pontos, eu tenho 35 pontos lá na iniciação, e aqui na execução mais 20 pontos. E aí, por fim, eu entro na parte de monitoramento e controle. Então, lá em relação ao monitoramento e controle, o que ele pede? Né? Então, de novo lá, primeiro quadrante, uma limitada ou isolada avaliação do projeto. Eu não fiz reuniões, não registrei as reuniões de acompanhamento do projeto que eu fiz, o cronograma está desatualizado, as atividades da EAP estão ainda, né, sem conclusão. Então, ou seja, eu tenho uma evidência limitada de que eu efetivamente fiz gestão de projeto. No quadrante do meio, né, eu tenho ali uma avaliação do que aconteceu da maior parte das áreas, né? Os documentos evidenciando os problemas, a gente consegue identificar e identificar ali as soluções sugeridas, né? E, por fim, no último quadrante ali, nota de 7 a 10, eu tenho um status, né? Um relatório de status muito bem elaborado, né? Documentando o quê? Quais as atividades foram executadas no período entre um relatório e outro, né? Que pode ser uma reunião semanal, pode ser uma reunião quinzenal, isso cada grupo define essa frequência aí dessa reunião para ver o status do projeto. Mas ali eu tenho uma evidência clara de que, das tarefas que eu trabalhei naquele período, quais foram os pontos de atenção, uma atualização do cronograma, ou seja, das datas que estavam lá inicialmente, se teve alguma mudança de prazo ou não, consegui antecipar uma tarefa ou vou ter que postergar a entrega de uma tarefa devido a um problema que aconteceu. Atualização dos riscos, né? Durante essa reunião de status, vocês vão avaliar os riscos e ver se os riscos têm ainda coerência com a matriz que tá vigente no projeto, e atualização de todos os planos, né? O plano de recursos, pode ser que eu precise de um recurso a mais que não estava identificado, ou que eu não vou mais precisar de um recurso que eu tinha pensado lá na fase inicial do projeto. O próprio plano da qualidade, os critérios de aceitação aí das entregas do projeto. Isso é uma coisa que também é um documento vivo. Eu vou atualizar, esse critério de avaliação está me entregando o resultado que eu preciso ou não. Então, toda essa parte de atualização dos planos do projeto, a gente faz nessa fase de monitoramento e controle, né, que retroalimenta lá, como a gente viu lá no ciclo do projeto, o monitoramento e controle, ele retroalimenta tanto a execução quanto o planejamento. Dentro disso ainda, do monitoramento e controle, né, eu vou identificar os desvios do escopo, né, eu tenho lá minha declaração de escopo, eu tenho a minha EAP, que é o meu detalhamento do escopo, mas eu posso ter ali algum desvio de escopo em relação a atividades novas ou atividades que não vão ser mais executadas, e qual que é o plano de ação aí para cada atividade dessa que desviou do seu caminho aí. E, no final, né, a gente tem aí a questão das lições aprendidas, lembrando que as lições aprendidas pessoais, né, como aluno, como membro da equipe, são importantes, mas ainda mais importantes são as lições aprendidas
das situações ocorridas durante a gestão do projeto, né? Então, a gente quer ver lá até aquele modelo da ficha de lições aprendidas que tem no manual de gestão de projeto, ele coloca lá o que o grupo conseguiu executar de maneira satisfatória, do que eu fiz bem, o que eu não fiz tão bem que eu posso melhorar, o que eu fiz bem que eu devo continuar fazendo, e aquilo que eu não executei de forma satisfatória e que eu deveria mudar a forma de fazer na próxima oportunidade, no próximo projeto, né? Então, isso são os critérios aí relacionados à ficha de avaliação, relacionados aí à parte de monitoramento e controle. Essa parte tem um total de 10 pontos, o que totaliza aí os 90 pontos do portfólio de gestão de projetos. E aí, eu queria deixar aqui para vocês algumas dicas gerais, né, em relação à questão do portfólio, que é, como o espaço do portfólio é limitado, né, a gente só tem 6 páginas aí para poder colocar conteúdo, eu oriento sempre a colocar nessas 6 páginas os dados mais importantes que visem a deixar mais claro os critérios de avaliação da ficha, né? Então, assim, todas as informações do projeto são importantes. Agora, dentro do portfólio, é muito importante que o juiz tenha ali clareza sobre o que vocês fizeram em relação àqueles requisitos lá de avaliação. Outras coisas podem entrar, claro, tudo que foi feito durante o projeto pode fazer parte do portfólio. Outras metodologias, outras que vocês utilizaram para poder se comunicar, alguns grupos, né, têm o hábito, né, de colocar ali alguma metodologia diferente que usou um PDCA para poder controlar as atividades. Então, assim, tudo isso é importante, lembrando sempre que o portfólio tem que ter coerência lá com a ficha de avaliação. Outro ponto, que é uma dica também que eu deixo aqui, é documentos extensos, né? Documentos que têm várias páginas lá, o termo de abertura do projeto, a declaração de escopo, o próprio cronograma, que são documentos muito extensos, eles normalmente não têm uma boa visualização quando são inseridos no portfólio. Ou ele fica muito pequeno e vai ocupar um espaço lá, né, só para mostrar que tem lá um gráfico gigante, mas que não dá para ler nada, que o juiz, na prática, vai ter que entrar lá no arquivo do cronograma para ler o que é como foi, né, o cronograma do projeto. Então, o que eu sugiro, né? Ter cuidado aí com essas imagens ilegíveis no portfólio, né? Não é incluir por incluir, né? Botar um gráfico gigante lá que não dá para ler nada, muitas vezes não faz muito sentido. Você quer colocar ele só para exemplificar lá, que ele ocupe um espaço pequeno, mas que faça-se menção, né, a questão do cronograma, como o cronograma foi trabalhado lá dentro do projeto, etc. Então, de toda forma, a gente precisa manter esses documentos, que normalmente são documentos que não cabem dentro do portfólio, disponíveis. Ele tem que estar no Google Drive. E aqui já deixando outra dica em relação à questão dos QR Codes. Os QR Codes precisam levar para pastas de arquivo que estejam disponíveis para o juiz. Em vários momentos das avaliações aí nas últimas 3 competições que eu participei, o QR Code que estava lá no portfólio, na hora que a gente tentava acessar, dava lá acesso negado. Aí tinha que pedir permissão, provavelmente chegava lá para o gestor do Google Drive da equipe uma solicitação para acessar, mas é aquela história. Estou avaliando um portfólio aqui agora. Precisa acessar um documento. Deu acesso bloqueado? Vou deixar aquele portfólio de lado e vou partir para o próximo, né? Então, importante que todos os documentos que são anexos aí, que são colocados como QR Code dentro do portfólio, que eles estejam disponíveis. Se não está disponível, é a mesma coisa de não ter apresentado, né? Eu tive um caso agora no off-season de agosto, onde o cronograma estava maravilhoso, mas não tinha acesso à pasta, a gente só foi ver o cronograma depois que a avaliação já tinha passado, porque a pasta não estava disponível. Então, importante. E levar o documento impresso no dia da apresentação, né? Isso facilita ali, muitas vezes, um questionamento do juiz, que viu o documento online, mas tem alguma dúvida ali, para não ficar abrindo um documento online lá na hora, tenham os documentos, né, de forma impressa para vocês
apresentarem ali no momento da avaliação. E aí, eu até falei um pouco antes, mas o uso de QR Codes é permitido, porém, deve ter um acesso ao documento de suporte para avaliação. Né? Eu não posso ter um QR Code lá que está bloqueado para poder ser acessado. Né? E o portfólio deve conter informações que permitam que o juiz entenda como que vocês gerenciaram e executaram o documento durante o projeto. Né? Então, de novo, voltando ao exemplo do cronograma. Um gráfico de Gantt nunca vai estar completo lá no cronograma, mas lá onde vocês vão colocar a parte relativa ao cronograma, vocês têm que contar uma historinha ali em relação ao cronograma, como que esse cronograma foi gerenciado, né, ao longo do projeto. Então, como dicas gerais é isso. De novo, né, voltando lá nas regras da competição. O número de páginas alocadas para cada item do portfólio, ele é de critério de cada equipe. Não existe um modelo de portfólio. Então, por isso que, desde lá da capacitação, né, em relação a todos os conceitos da gestão de projeto, até aqui nesse momento onde a gente está avaliando os critérios que vão dar a nota para aquele portfólio, a gente sempre deixa muito na mão de vocês, da criatividade de vocês, a forma de apresentação. Porque, senão, eu engessaria toda a construção do portfólio, eu não ia ter diferença entre um portfólio e outro. Né? E é exatamente isso que a gente quer identificar as equipes que tiveram um portfólio diferenciado em relação aos demais. Então, de novo, dentro das fichas de avaliação, as notas seguem um ranqueamento, né? Então, como o exemplo que eu dei lá da matriz RACE. O fato de ter uma matriz RACE dentro do portfólio significa que eu vou ter nota 10 lá naquele quesito? Não, porque aquele quesito vai ser avaliado em comparação a outras equipes. Ele pode estar muito bem feito, mas ele pode estar com uma qualidade inferior à equipe A da equipe B. Então, não é justo que eu mantenha a mesma nota para os dois. A equipe A, né, inicialmente, a gente dá ali uma nota preliminar e depois existe ali digamos assim, um ranqueamento dentro das avaliações dos juízes para que a gente tenha efetivamente do melhor para o pior, independente só de ter a informação lá. A informação que está dentro do portfólio, ela precisa ter qualidade também. Ok? Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Se tiver alguma dúvida aí, meninas, Luísa e Giovana, eu fico à disposição para responder. Lá na parte do cronograma, o que vocês precisam fazer é a estrutura analítica do projeto, que vai sair de onde? Do escopo. Né? Então, lá no meu escopo, vocês definiram os entregáveis. Na estrutura analítica do projeto, depois vocês podem voltar lá na aula de planejamento, que, se não me engano, é o módulo 3 e 4. Lá na aula de planejamento eu falo mais detalhadamente como construir o cronograma. Então, o cronograma ele parte de uma estrutura analítica do projeto, onde eu passo lá todas as caixinhas do que eu tenho que entregar dentro do projeto. Aquelas caixinhas eu vou sequenciar, né, em atividades, ou seja, a caixinha 2 depende da 1 está pronta, a caixinha 3 depende da 2 está pronta, e eu faço esse sequenciamento. Depois do sequenciamento e das dependências, né, que seriam as dependências, eu estimo a duração e determino quais são os recursos. Então, o que você colocou aqui, né, o escopo, plano de ação e Gantt, o Gantt, na verdade, ele é a parte final do cronograma. Quando você elabora o Gantt, você já identificou todas as tarefas, já identificou todos os prazos de execução, quando uma começa e termina em relação à outra, e você já identificou todos os recursos. Né? Então, isso que você colocou aqui, ó, escopo, plano de ação e Gantt, você vai... o final do cronograma é o Gantt. E, obviamente, depois você vai atualizar esse cronograma conforme ele vai sendo executado. Né? Então, é isso que a gente quer ver em relação ao cronograma. Eu quero ver
como vocês elaboraram o cronograma, partindo lá da EAP, né, que é um documento do projeto aí também, fazendo o sequenciamento e fazendo a definição dos prazos de execução de cada uma, e depois como isso foi executado na prática ao longo do projeto. Em termos de ferramenta, você pode usar só o Gantt, né, se você para controlar. É que muitas equipes elas usam lá o Trello, usam o Asana, e que nem todos, a versão do Asana e do Trello, que tem a ferramenta lá, gráfico de Gantt, nem todas as equipes têm acesso a ela, porque é uma ferramenta paga. Então, muitas vezes, trabalha as atividades do cronograma com aqueles, né, os cartões lá de atividade. Só que isso, o ideal é que vocês transformem isso num Gantt, ainda que seja em Excel, para vocês verem isso graficamente, como uma atividade se relaciona com a outra, e façam a gestão do cronograma em cima disso. Né? Então, a ferramenta para o cronograma é um gráfico de Gantt, que pode ser do MS Project, para quem tiver acesso ao MS Project, ou pode ser uma própria planilha de Excel mesmo, mas que contém ali o sequenciamento das atividades, sempre partindo do quê? Do escopo e da estrutura analítica do projeto. Não sei se ficou claro aí para vocês. Qual software você indica para realizar um Gantt automático? Olha, o Gantt automático ou vocês vão conseguir fazer no Project, né, no MS Project da Microsoft, ou lá na ferramenta do... Eu até criei uma conta para mim aqui dentro do Asana. No Asana, eu vi que a ferramenta de cronograma deles, de Gantt, ela faz atualização, né, automática. A atualização, né, a partir do momento que você... Atualização e, vamos dizer assim, a definição do sequenciamento das atividades. Então, quando você coloca uma atividade como predecessora da outra, ele já cria ali um vínculo, uma setinha, que mostra que aquela atividade depende da outra. Então, isso o Project também faz, né? Ou eu vi dentro do Asana também essa ferramenta. No Trello eu não tive acesso à parte de cronograma do Trello, que muitas equipes também usam, mas para gerenciar de forma automática seriam realmente essas duas. Por quê? Um Gantt feito no Excel, ele vai ter a visualização de um Gantt, mas ele não tem as ferramentas ali, né, de colocar uma atividade ligada à outra como predecessora, etc. Então, automática, ou é o Project, ou eu vi essa funcionalidade também na parte do Asana, mas que é um recurso lá que não é do Asana Free, ele é do Asana pago. Sim, podem. Normalmente, dentro ali das ferramentas de comunicação, o WhatsApp faz parte, né? As redes sociais aí, até hoje em dia, até mesmo o Instagram, né? Para comunicar aí com o público que interage com vocês, dentro lá do plano de comunicação, mas o WhatsApp pode sim ser considerado uma ferramenta de comunicação. Lembrando que é uma ferramenta de comunicação para assuntos não tão formais, digamos assim, né? Se vocês precisam se comunicar, fazer uma solicitação para um patrocinador, por exemplo, pode utilizar o WhatsApp, mas talvez naquele momento ali fosse até ideal que vocês formalizassem isso via e-mail para ele, né, para poder ficar uma coisa mais formal. Mas o WhatsApp pode ser utilizado, sim, tranquilamente, sem problema. Então, o WhatsApp, o Gmail, o próprio Instagram, né, as ferramentas a parte de chat do Instagram também, isso tudo pode ser usado como ferramenta de comunicação, sim.